Fala galera, legal? Um abração aí para todos vocês que estão conosco, nos seguindo. Aqui quem vos fala é Ricardo Carnota. Bom, hoje eu quero responder uma companheira nossa que está nos seguindo no grupo, que ela fez a seguinte pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está a pergunta dela. Vim para este grupo pois estou em busca de uma informação e não somente, quero muito participar dos assuntos e tudo mais. Minha questão é o seguinte: meu cunhado ficou irregular, ficou ilegal na Grécia, ao sair levou uma multa e falaram que ele nunca mais poderia voltar à Europa. Porém, a minha cunhada vai reconhecer a cidadania italiana este ano. Alguém sabe se realmente ele não poderá mais entrar na Europa? Mesmo ela, a esposa, se tornando uma cidadã europeia? Gente, muito obrigado. Já busco vários lugares essa informação e o vídeo que mais me esclareceu foi o do Ricardo Carnota, o meu. Muito bom o seu canal, valeu gente, abraço. Bom, vamos responder a nossa amiga que é a Cimeia. Bom, isso logo depois da nossa pequenicíssima vinheta, assim ó. Bom. Esclarecendo a Cimeia. Veja bem, Cimeia. Nós temos uma resposta bem clara, porque é o seguinte, claro, quando você entra num país e excede o tempo determinado para ser turista, que normalmente são 6 meses, você passa a estar irregular naquele país. Tá bom? Se você entrou legalmente e excedeu o seu espaço, você fica irregular. Não é ilegal, é irregular. Entrada ilegal é quando você entra por coiote, quando você entra, aí é um crime, tá bom? É um crime entrar ilegal no país, já diz tudo. Irregular é aquele que decide ficar, ele não é um criminoso, ele simplesmente ficou naquele país e está irregular. Isso é bem claro, por exemplo, nos Estados Unidos, que um ilegal e um irregular. Bem claro, então tá bom. No final das contas, quando ele vai sair, ele ficou irregular, ele tomou uma multa. Essa multa é para inibir que ele retorne e fique na mesma situação. Ponto. Para ele retornar normalmente a um país, essa multa tem essa punição vale normalmente por 5 anos. Ponto. Então ele não poderia retornar para a Grécia por 5 anos. E se o país pertence à União Europeia, como a União Europeia acaba se tornando um país, vamos botar entre aspas aqui, que alguém vai dizer, isso não é um país, claro. A União Europeia hoje praticamente é um país, sim, né? Não é oficial, mas porque nós temos um presidente, um banco central, uma regra, e os outros países acabam sendo os estados desses países. Então, existe um espaço Schengen que você tem livre movimentação nesses países. Porém, cada país tem a sua regra instituída, né, orgânica interna, estatutos internos que eles governam e colocam as suas leis de acordo com os seus conceitos. Por exemplo, Portugal é um exemplo claro disso. O brasileiro, né, e Portugal e Brasil tem um tratado que você pode, né, não é só Portugal, mas normalmente seria a CPLP, mas você pode conduzir com a carteira nacional de habilitação brasileira em Portugal por quanto tempo ela permitir, ou seja, se a tua carteira valer 10 anos, estiver na validade, você vai poder circular em Portugal normalmente com essa carteira, sem precisar trocar, porque Portugal reconhece a carteira de habilitação brasileira, salvo a profissional não, tá bom? A profissional você tem que fazer a troca, porque aí já entrou outra questão, não é essa a questão. A questão toda você vai poder sim utilizar a sua carteira de habilitação em Portugal normalmente. Só que depois de 6 meses, se você pisar
na Espanha, com essa carteira, dirigindo, passou os 6 meses, na Espanha você já vai estar irregular e pode ser multado e ter o veículo apreendido, porque você não pode conduzir aqui. Você tem que sim ou sim, sua carteira só te vale por 6 meses. E assim em todos os outros países da União Europeia, embora você teria o livre acesso, tá bom? Então, já está explicada essa questão. O teu cunhado está impedido de ir para a Grécia, porém mudou completamente a realidade dele quando ele se casa com uma cidadã europeia. Quando ele se casa como uma pessoa se casa com um cidadão europeu, ele passa a ter o mesmo direito constituído ou instituído pelas regras da União Europeia, que dá o livre acesso aos cônjuges e os familiares de primeiro grau, dependente daquele cidadão. Tu tá entendendo? Ou seja, se ele vive ou reconhece uma união estável, ele já tem direito de estar aonde a cidadã, né, da Europa esteja. Claro, se tratando do espaço Schengen. Então o que a Grécia disse passa a ser completamente por uma lei maior, passa a não ter mais validade por conta de que ele agora é um cidadão europeu, tá legal? Agora, sim, ele vai poder entrar normalmente. A tua cunhada, no caso, eu não entendi, foi bem isso. Se ele é teu cunhado e se ela é teu cunhada, é sua cunhada, aí eu não entendi muito bem quem era a tua irmã, ou cunhada por parte de quem, ou concunhada, de repente seja isso, né? Mas dá igual. A questão toda é, se um dos cônjuges tem a cidadania ou tirou a cidadania por sangue, por origem, então ela tem direito de passar esse permisso, essa permissão de viver fora, tá legal? Viver na União Europeia acompanhando o companheiro. Ficou legal, né? Agora, conselho, se eu fosse ele, eu não voltaria para a Grécia, porque lá ele talvez ele tenha que pagar a multa, porque a multa pode não ter vencido, e já que ele cometeu uma irregularidade, pode sim ter que pagar a multa lá na Grécia. Então, já que ele não está na Grécia, não vai para a Grécia, vai para a Itália, Espanha, Portugal, com a documentação da União Europeia. É só ela tirar o seu passaporte europeu e vir para a União Europeia tranquilamente, não terá problema. E quando se trata de aparcar, mas tem que tirar o nada consta, para poder viver aqui. Claro, você vai tirar o nada consta. E os crimes que realmente lhe impedem de tirar uma nacionalidade ou uma documentação são crimes de lesa pátria, são crimes hediondos, são crimes graves, tá bom? E no caso dele foi uma irregularidade, isso não é um crime que te vale de muita coisa não, tá bom? Eu acho que é só isso que eu posso te falar no momento, mas se você puder me seguir nos canais e avisar pra galera que nós estamos aqui precisando de seguidores, eu agradeço pra caramba. Beijinho pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!